Olá, queridos amigos e queridos alunos da CEUNSP, do sétimo semestre da CEUNSP. Aqui é o professor Renato que está falando. Esse aqui é o primeiro vídeo, né? Na realidade, é a primeira videoaula do nosso curso depois das paralisações dos trabalhos, né? Das aulas na CEUNSP e de todas as faculdades do Brasil, em razão do coronavírus, né? Então, como nós não estamos de férias e como o nosso trabalho não vai parar, não pode parar, então eu estou gravando aqui a aula que corresponderia à nossa aula presencial da semana de 16 a 20 de março agora, tá? Então, essa nossa primeira videoaula, ela tem como objetivo dar continuação à nossa matéria de Direito das Coisas ou Direitos Reais, né? Vou dar um pulinho aqui nessa tela de apresentação, essa tela de apresentação só para a gente se localizar qual que é a nossa matéria e tal, bonitinho. Próxima. A gente está falando nesse momento de direitos reais sobre coisas alheias, né? Vocês já têm esse material aqui com vocês. Nós falamos já de usufruto, né? Foi o nosso primeiro tema. E na aula de hoje, dando seguimento aí às nossas aulas de direito das coisas, e principalmente direitos reais sobre coisas alheias, hoje a gente vai falar sobre o uso, né? Então a gente vai falar sobre o direito real sobre coisa alheia, denominado uso. Esse material vocês já têm com vocês, esse PDF já está com vocês, eu só estou utilizando ele aqui para orientá-los sobre quais são os assuntos que a gente está tratando nesse vídeo, tela por tela, tá? Então, bom, vamos lá. Quando nós falamos sobre usufruto, nós dissemos que o usufruto é o mais extenso dos direitos reais sobre coisas alheias. E nós dissemos isso justamente por quê? Porque o usufrutuário, aquela pessoa que recebe o bem em usufruto, ela tem praticamente todos os direitos que o proprietário tem, né? A pessoa que cede o imóvel em usufruto. Então, o nu proprietário, estou falando do usufruto ainda, o nu proprietário, que é aquela pessoa que entrega o bem em usufruto para uma outra pessoa, que se denomina usufrutuário, ele é o proprietário, ele faz essa cessão em usufruto para o usufrutuário e ele se torna nu proprietário porque ele só reserva para si a propriedade da coisa. Só a propriedade. Por quê? Os usos e frutos, né? O uso e os frutos que poderão ser gerenciados pelo usufrutuário passam para o usufrutuário, né? Então é por isso que essa denominação de nu proprietário. O usufrutuário, ele pode tudo o que o proprietário pode, o nu proprietário pode. A única coisa que ele não pode, nós já dissemos isso lá para vocês, alienar onerosamente, ou seja, vender. Ele não pode alienar gratuitamente, ou seja, doar, e ele também não pode dar esse bem em garantia, né? Seja em penhor, se for um bem móvel, seja em hipoteca, se tratar de um bem imóvel. E por que ele não pode dar em garantia? Porque quando ele entrega um imóvel, um bem móvel ou imóvel em garantia, ele está correndo o risco de perder a titularidade desse imóvel para o seu credor, caso ele não venha a pagar, né? Então é por isso que esses três direitos estão vedados para o usufrutuário. Só o proprietário que poderia fazer isso, né? Então é por isso que nós comentamos lá que o usufrutuário ele tem um direito muito próximo da pessoa que tem uma propriedade, né? Ele só não pode vender, doar e dar em garantia. Hoje nós vamos falar sobre um segundo direito real sobre coisas alheias, que é o direito de uso, né? Bom, a pessoa que vai usar a coisa a gente chama de usuário. Por favor, não confundam o usuário aqui do direito real sobre coisas alheias na denominação uso daquele usuário de direito penal, que é uma outra coisa, tá? O usuário aqui é do bem, o usuário aqui ele está dentro da licitude, tá? Então, o usuário ele usa da coisa e percebe os seus frutos
quanto o exigirem as necessidades suas de sua família, tá? Então, só uma observação e um cuidadozinho que vocês têm que tomar aqui. O usufrutuário, ele pode usar a coisa e pode fruir da coisa. Então, por exemplo, o usufrutuário lá, que a gente viu, ele pode alugar até a coisa, emprestar e tal. O usuário, ele pode usar a coisa especificamente, né? Seja um imóvel, seja um automóvel, seja um bem móvel qualquer, não importa. Ele tem que usar a coisa e os frutos que essa coisa poderá gerir, ela só será legal se ela servir apenas para cobrir as necessidades do próprio usuário e da sua família, tá? Essas necessidades serão avaliadas conforme as necessidades pessoais do usuário, né? E considerando a sua condição social, o lugar onde ele vive, etc. Tá? Então, essas são as características. As necessidades da família do usuário compreendem as do seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas do seu serviço doméstico. Então, assim, só para dar um exemplo, se de repente for concedido o uso de uma gleba de terra rural, de uma casinha rural e tal, se essa pequena gleba, essa pequena propriedade rural tiver, como se fala, hortaliças, como se fala, frutas, etc., essas frutas e essas hortaliças, elas não podem ser utilizadas para uma venda, para se adquirir dinheiro com essa venda, como aconteceria no caso do usufrutuário. No caso, ele pode até colher, ele pode comer dessas hortaliças, dessas frutas, mas desde que seja apenas para a alimentação da sua própria família, tá? Muito bem. No mais, veja que o uso é uma coisa muito próxima do usufruto. Tanto é próximo que são aplicáveis ao uso naquilo que for compatível com ele, as disposições que nós já estudamos lá no usufruto. Tá? Então, a principal diferença entre o uso e o usufruto é que o usufruto é mais amplo, né? Os direitos que são concedidos ao usufrutuário, esses direitos são muito mais amplos do que o direito de uso, o direito real sobre coisas alheias de uso. Tudo bem? Maravilha. Vamos para a próxima tela? Então, agora a gente vai falar do direito real de habitação. Então, assim, o direito real de habitação ele ainda é mais restrito do que o de uso, né? Porque o uso, a pessoa pode usar só ela e a sua família, obviamente, né? E eventuais frutos, só ele e a sua família poderão aproveitar desses frutos, como a gente comentou no slide anterior. E agora, o direito real de habitação, que é uma espécie de direito de uso, é como se fosse uma subespécie do direito real de uso, ele restringe-se a constituir ao beneficiário somente o direito de habitar bens imóveis residenciais. Não se estende a bens móveis e não se estende também a bens imóveis não residenciais, tipo comerciais, empresariais, não se estende para esse tipo de imóveis. Tá? O artigo 1414, ele vai ser muito claro, ele vai dizer o seguinte, olha, quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular desse direito não a pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Então, o próprio artigo 1414 ele vai restringir. Ele está dizendo o seguinte, habitante, não esqueça que isso aqui não é usufruto, porque lá no usufruto ele podia, sim, alugar, podia emprestar. Aqui não, ele só pode morar, portanto, ele só pode residir, ele e a sua família. Não se estende ele não tem esses direitos tão extensos. E outra coisa, se ele alugar e se ele emprestar, ele está cometendo um ato contra o contrato. E aí ele gera a possibilidade de uma rescisão contratual por parte do dono do imóvel por não observação de cláusula contratual. Né? Então pode haver uma rescisão contratual por causa disso, por culpa do beneficiário contratante. Tá? O direito real de habitação ele pode ser concedido a mais de uma pessoa, ou mesmo ser concedido parcialmente, restando a outra parte do imóvel para o uso do proprietário ou de terceiro. Né?
Quanto a ser concedido para mais de uma pessoa, nenhuma novidade, né? O direito real de uso posso conceder para uma pessoa, ou para um casal, para uma pessoa específica, ou para os dois irmãos ou duas irmãs, enfim, isso isso parece que é meio autoexplicativo, né? Não carece de maiores explicações. Agora, a questão de ser concedido parcialmente. Peraí, como que eu concedo parcialmente um direito real de habitação? Pois é muito mais simples do que parece. Então, imagine que um determinado proprietário de um imóvel que se constitui numa vila de casas. Então, assim, o imóvel é um imóvel só, com uma matrícula só, registrada e tal. Só que nesse imóvel tem a casa do proprietário, né? E tem mais, sei lá, 2 casas lá, uma vilinha com 3 casas. O proprietário mora na primeira, ele aluga a segunda e aí ele concede o direito real de habitação, que é o nosso exemplo, somente para a terceira casa. Então veja, esse contrato de direito real de habitação, ele é parcial, por quê? Porque não é um direito real de habitação sobre o bem inteiro imóvel, é só sobre a casa número 3 lá. Obviamente que ele tem direito à passagem pelo corredor. Se tiver uma garagem e couber o carro dele, pode ser concedido isso também, mas sabe-se que não é um direito que vai se estender por todo o imóvel, é só uma parte. Tá bom? Então tem isso também. Que mais? O direito de habitação, ele não é um direito perpétuo, não podendo ser ajustado, o direito real de habitação não é perpétuo, ele pode ser ajustado por um prazo, 5 anos, 6 anos, enfim, ou condição para o exercício, ou mesmo ser classificado como vitalício. Aqui, uma coisa importante a ser falada é a seguinte, perpetuidade é diferente de vitaliciedade. Por quê? Porque, primeira coisa, nada em direito é perpétuo. Se estende ad infinitum até... Não, sempre haverá um termo final. Mesmo que esse termo final, e aí entra a questão da vitaliciedade, seja a morte do beneficiário, do contratante. Então, assim, o direito entende como direito perpétuo aquele direito que se estende ad infinitum, sem um dia para terminar. O contrato vitalício já é diferente. Eu sei quando ele vai morrer. Eu não sei quando vai acontecer, mas eu sei que uma hora vai acontecer. Por exemplo, o falecimento do beneficiário. Uma pessoa que tem o benefício do direito real de habitação, ele pode assinar esse contrato, se for um contrato. Ele pode assinar esse contrato do ponto de vista vitalício, ou com uma cláusula de vitaliciedade. Aí sim, quando o beneficiário, o habitante, falecer, extingue-se o processo e aí todos os poderes, né, todos os benefícios desse imóvel voltam de novo a serem integralizados numa pessoa só, que é a pessoa do proprietário. Tá? O que pode acontecer também, isso acontece no uso e acontece no usufruto, é eventualmente o proprietário falecer antes do habitante, né? Antes da pessoa que recebeu o direito. Se isso acontecer e o contrato tiver cláusula de vitaliciedade, o que vai acontecer é que os herdeiros vão abrir um inventário, esse imóvel que foi dado em concessão de direito real de habitação, ele vai compor o inventário, vai ser feita a partilha, eventualmente os herdeiros passarão a ser condôminos desse imóvel, mas todos os herdeiros deverão respeitar o contrato que foi assinado pelo seu pai até o final da vida desse beneficiário, ou, obviamente, até ele renunciar e abrir mão, etc. Tá? Muito bem. Finalmente, o direito real de habitação ultrapassa os direitos das coisas, relacionando-se com o direito das obrigações, contratos e direito das sucessões. Bom, é isso mesmo, né? Como vocês estão tendo direitos reais, significa que vocês já tiveram direito das obrigações e os contratos em espécie. O direito real de habitação, a concessão desse direito real de habitação, muitas vezes ele tem como origem um contrato. Faça-se um contrato de direito real de habitação e, obviamente, todas as cláusulas estão lá. Por isso que quando a gente falou de vitaliciedade, eu falei de cláusula de vitaliciedade. A cláusula de vitaliciedade justamente tem a ver com isso, uma cláusula contratual que estabelece que o contrato vai até quando o beneficiário falecer. Tá? No direito das sucessões, eu tenho também no direito real de habitação
e às vezes isso dá muito problema. Olha o que diz aqui o artigo 1831, que trata do direito real de habitação dentro do direito das sucessões. Vai dizer o seguinte, ó, ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Detalhezinho aqui, o 1831 vai falar cônjuge sobrevivente, mas a gente sabe muito bem que hoje em dia o companheiro na união estável ele tem os mesmos direitos que o cônjuge. O STF, inclusive, equiparou a união estável e o casamento mesmo dentro do direito das sucessões. Esse direito real sobre coisas alheias, ele tem prós e contras, tá? Então, veja, vamos lá para os prós. O que acontece? Imagine um casal desses tradicionais. Então, tem o papai, a mamãe e os 2 filhinhos. Maravilha, que coisinha bonita, fofa, tal. Aí eles vão crescendo, 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 os pais vão envelhecendo, os filhos vão ficando adultos. E aí acontece o quê? Quando os filhos estão contando lá com seus 40 anos de idade, o que acontece? O pai falece. Eu já vou dizer logo que o pai falece, porque geralmente o homem morre primeiro do que a mulher, né? Infelizmente para a gente, homem. Aí o pai falece. O que acontece nesse caso? Em falecendo, considerando que haja um imóvel só, que esse imóvel pertenceu sempre ao casal, quando o marido falece, o que acontece? A esposa tem a meação, e a outra parte vai ser dividida entre os filhos, inclusive com a participação da cônjuge sobrevivente. Então ela passa a ter um quinhão hereditário sobre todo esse bem. O que significa dizer que ela passa a ser condômina do bem. Então ela não é mais a única proprietária, já nunca foi, ela não vai ser agora também. Ela passa a ser condômina com seus outros 2 filhos. O que acontece é que, numa situação dessa, a gente que já estudou, inclusive, condomínio nesse semestre, sabe-se que qualquer uma das partes tem o direito de requerer o quê? A alienação desse bem. Mesmo que eu tenha um condomínio entre 3, se 2 não quiserem alienação do bem, mas um quiser alienação do bem, a lei garante para esse um, que é minoria no caso, o direito da alienação, até judicial se for o caso. É por isso que vem o 1831 e vem proteger esse cônjuge ou esse companheiro. Então, como eu estou dando o exemplo do casal casadinho, etc., tradicional, então o que acontece? A mãe não precisa se preocupar. O pai faleceu, o marido dela faleceu, ela está muito triste, os filhos estão tristes, mas vai ser feito o inventário, aí vai ser feita a partilha, ela passa agora a ser condômina não com o seu marido falecido, mas agora com os seus filhos e tal, mas ela tem uma garantia legal que é o direito real de habitação, ou seja, ela, cônjuge sobrevivente, ela pode se manter naquele imóvel, desde que ele seja residencial e seja único dessa natureza, né? Ela poderá se manter nesse imóvel ou até quando ela quiser, ou até quando ela falecer. Ela tem direito real de habitação conforme 1831. Né? Só que isso se estende ao companheiro também, né? Ao companheiro. E aí a gente tem uma grande confusão. Muitas vezes, não é raro acontecer de haver uma grande confusão. Né? Eu não sei se com alguns dos senhores eu já cheguei a comentar isso, mas se eu comentei, vale a pena comentar de novo. Porque é o seguinte, pode acontecer de ter um casal que viva só união estável fática, sem reconhecimento, sem um contrato de união estável, sem escritura de união estável, nada. E eles vivem maritalmente, etc., e aí o imóvel pertence apenas ao companheiro varão, para dar um exemplo. Aí ele pega e falece. Quando ele falece, ele deixa lá 2 filhos. O que vai acontecer? Se ficar constatado efetivamente que esse casal vivia união estável, essa companheira sobrevivente tem direito real de habitação sobre esse imóvel. Ainda que ela nem seja proprietária, nem coproprietária, nada, nem é dela o imóvel. Então, o que pode acontecer é aí que gera muita confusão. O imóvel vai para inventário, vai ser feita a partilha desse imóvel,
os filhos, né, dele somente vão lá, registram, eles passam a ser coproprietários, condôminos desse imóvel. Só que o que acontece? Essa companheira, que eventualmente não tem nenhuma relação com esses filhos, muito provavelmente até deu problema, eles não estão brigando agora e tal, ela tem direito real de habitação. E aí, veja, é vitalício e ela só poderá ser retirada desse direito, né? Só poderá ser-lhe tolhido esse direito se ela contrair novas núpcias, contrair nova união estável, ou se ela renunciar a esse direito, ou seja, abandonar o imóvel definitivamente. Se nada disso acontecer, ela tem direito real vitalício para permanecer nesse imóvel até quando ela falecer. Imagine se isso dá um pouco de confusão muitas vezes, né? Então veja, claro, o 1831 nunca quis confusão nesse nível, obviamente que não, nem é o objetivo dele. Mas as relações civis, e principalmente agora as relações de união estável, uma vez que são equiparadas ao casamento, elas poderão ocorrer justamente por conta desse exemplo que eu dei aqui, às vezes mais ou menos grave, mas esse é um exemplo bastante clássico de que às vezes um direito pode ser um direito para um e uma grande dor de cabeça para os outros, né? Lembrando que nesse exemplo, a companheira sobrevivente, ela só tem direito real de habitação, só isso. Não tem propriedade, não tem nada. A propriedade é dos filhos do falecido. Mas o que adianta você ter um imóvel se você não tem a posse desse imóvel, não tem esse imóvel disponível para você fazer o que você quiser, né? Esse é um problema. Tá bom, gente? Então, assim, essa é uma aula mais curta, porque era uma aula que eu queria inserir para vocês nessa primeira semana. Aí, já na próxima semana, a partir de segunda-feira, eu começo a postar as novas aulas, tá? Entrem na... Eu vou mandar o link, eu vou postar... Essas aulas eu vou postar tanto no YouTube quanto no Facebook, que eu arranjei um jeito também de postar no Facebook. Aí, do jeito que vocês acharem melhor, vocês, por favor, acessem lá, aula dada, tá? Aula dada. E o link de acesso eu vou passar para vocês tanto no Blackboard quanto nos e-mails ou da sala ou do representante de sala de vocês, tá bom? Pessoal, boa noite para vocês, bom final de semana, se cuidam, beijos, até a semana que vem, tchau, tchau. E cuidado com o corona, hein? Cuidado, tchau, tchau, até mais.